Hoje eu trago mais uma questão de Enem, também do segundo dia, né? Matemática. E da mesma prova, prova amarela, caderno 5, é a questão 136. Fala o seguinte, o boliche é um esporte, tal, tal, tal. Tudo que ele fala aqui não é muito necessário para a questão, então eu vou pular, certo? Mas resumindo, fala aqui um pouquinho sobre como é que funciona o boliche e que uma professora organizou esse jogo com seus alunos, tá? Aí a gente pode observar que os pinos, eles têm uma numeração, não é? Tanto decimal como fracionária, porcentagem. Então, aqui a gente já está vendo o passo a passo que eu falei para vocês no vídeo passado, que é ver a questão, ler, se atentar para o que for necessário e já conseguir identificar alguns conteúdos que estão inseridos na questão. Passando para a próxima parte, fala que esse aluno, ele marcou... o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos, não é? Se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem, ou seja, pinos que possuem a mesma quantidade, mesmo que em formas diferentes, só vai contar como se fosse um pino. Esse aluno ele marcou 7,55 pontos, mas aqui ele também diz que uma das garrafas já tinha o rótulo 6,8, então a gente sabe que o pino, certeza que ele derrubou foi esse, né? Agora falta achar os outros. Aí ele pergunta a quantidade máxima que ele derrubou para obter essa pontuação de 7,55. De início, a gente não vê muita relação dos valores com as alternativas, né, que ele deu. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos ver quais são as informações mais importantes. Primeiramente, os pinos, né, que tem conteúdos aqui como números decimais, fracionários e porcentagem, né? Além disso, a pontuação que ele marcou de 7,55 e o pino, certeza que ele derrubou, que foi o que tem um rótulo 6,8. Sabendo dessas informações, a gente já pode passar para a resolução. Passando para a parte de resolução, nós vamos ter o seguinte. Eu coloquei aqui os pinos, certo? Com os valores que ele dispôs. Vamos pensar. A quantidade de pontos que ele marcou foi 77,55 e o pino, que foi certeza ele ter derrubado, foi o de 6,8. O que eu vou fazer? O total que ele marcou, menos o pino que ele derrubou, vai dar o restante dos pinos que ele pode ter derrubado, ou seja, um valor em que, somando esses pinos, não é? Eu vou ter um valor total de pinos. Então, o valor que falta para totalizar os 7,55 é 0,75. Eu subtraio esse por esse, que vai dar 0,75. Pontos totais menos o pino, certo? Transformando 0,75 em fração, vai ficar assim. Eu vou pegar o número após a vírgula, coloco no numerador. Agora, para saber a quantidade de zeros que vai ficar aqui embaixo, é só contar quantos algarismos ficaram depois da vírgula. 2. Então, são 2 zeros, certo? 75 sobre 100 é a mesma coisa que 75%. Então, aqui a gente já tem vários pinos com o mesmo valor, em que a gente pode destacar e já dizer que ele derrubou esses aqui também, certo? Que é o de 0,75 e o de 75%. Mas não vamos contar os pinos ainda, vamos só guardar esses valores e ir descobrindo os valores aos poucos. No final, vocês vão contar os pinos. É sempre importante manter esse passo a passo para que vocês não se percam nas questões, principalmente o Enem, que você precisa de um curto tempo para resolver cada questão, certo? Voltando, 75 sobre 100 eu vou simplificar. Como é isso? Eu vou dividir o numerador e o denominador por um divisor em comum, certo? Nesse caso, eu estou dividindo por 5, pois esses dois números são divisíveis por 5, são múltiplos de 5.
Então, mais fácil é dividir por 5. 75 dividido para 5 vai dar 15. 100 dividido para 5, 20. Continuando o mesmo processo, já que 15 e 20 são múltiplos de 5, ou seja, estão na tabuada do 5, eu vou dividir cada um por 5 e vai me resultar em 3/4. Ou seja, outro pino, não é? Agora, eu vou procurar frações que sejam equivalentes a 3/4. Como assim? Se eu multiplicar o 3 e o 4, ou dividir por alguns números, se eu multiplicar por um número em comum, ele vai resultar em uma outra fração, que pode estar aqui nos pinos. Então, vamos lá. 9 sobre 12. Se eu dividir os dois números, o numerador e o denominador, por 3, eu vou conseguir achar a fração 3/4. Então, eu posso dizer que se 9 dividido para 3 é 3, 12 dividido para 3 é 4, essa fração vai ser equivalente a essa. E essa fração está aqui, ó, no rótulo de um dos pinos. Procurando outra fração, nós vamos ter 6 sobre 8. Será que é equivalente? É sim. Se eu dividir o 6 por 2 e o 8 por 2, eu vou conseguir obter a fração 3 sobre 4. Então, essa fração 6 sobre 8 é equivalente a 3 sobre 4, certo? Conseguindo achar essas frações equivalentes, agora eu vou pegar cada valor desse e circular aqui nos pinos. Então, é certeza que ele derrubou o 6,8, um pino. O segundo pino foi da fração equivalente a 3/4, 9 sobre 12. O terceiro pino, 0,75, que foi o que a gente achou no começo. O quarto pino, a fração 3/4, que é o 75 sobre 100 simplificado. O quinto pino, 6 sobre 8, porque é uma fração equivalente a 3/4. E, por fim, o sexto pino, 75%, que é o mesmo que 75 sobre 100. Resumindo toda a resolução da questão, o que foi que a gente fez? Nós subtraímos o valor total de pontos pelo primeiro pino que ele derrubou e resultou no valor que ele precisa ainda derrubar para totalizar 7,55. Ele disse que, mesmo que eu derrube vários pinos que equivalem ao mesmo valor, só vai contar como se fosse 1, não é? Então, eu peguei esse valor e destrinchei. Transformei ele em uma fração, transformei ele em porcentagem, transformei ele em uma fração irredutível e dessa fração irredutível eu achei frações equivalentes. Então, de um só número, eu encontrei os valores dos outros pinos, que são iguais a 0,75. Só muda a forma de escrever, ou fração ou porcentagem. E aí, totalizam-se 6 pinos, que é a opção E, 6. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a questão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, certo? Curte o vídeo para que possa me incentivar a sempre fazer esse estudo aqui com vocês, tá bom? Obrigada!